Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Marcos, no capítulo 13, nós vamos ler os versos 3 e 4. Marcos 13, versos 3 e 4. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o fim dos tempos. Marcos 13, versos 3 e 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Jesus havia acabado de falar sobre a destruição do templo, e os discípulos curiosos perguntou: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. O fim do tempo, ou fim dos tempos, está muito próximo. E ao fazer essa afirmação, eu não quero ser alarmista, pois eu conheço as Escrituras e sei que sempre que Jesus falou do fim dos tempos, como nós veremos, o objetivo dele não é, ou nunca foi, alarmar. Quando nós dizemos que o fim dos tempos está próximo, nós estamos simplesmente sendo realistas. O fim está próximo. E para a gente saber se realmente o fim está próximo, o cético, ele não precisa recorrer com desdém à Bíblia hoje em dia. E nem o crente precisa recorrer à Bíblia com interpretações futurísticas, mirabolantes, macabras, miseráveis, que mais assustam do que consolam. Se nós tivermos um olhar atento e se nós olharmos para a história dos últimos acontecimentos, vermos os noticiários sobre a geologia da terra, sobre a forma como os povos vêm se comportando, as religiões, se nós estivermos atentos aos documentários de televisão, basta uma olhadela ao redor para qualquer pessoa concluir que o fim dos tempos está próximo. O que nós temos assistido, e é impressionante isso, porque durante muito tempo foi apenas a igreja que alardeou de forma inadequada, eu diria, o final dos tempos. Homens viram Rússia contra Estados Unidos, viram a Europa se juntando num bloco, e fizeram tantas profecias, tanto alarde, que fez com que as pessoas deixassem hoje, as pessoas crentes, deixassem de se interessar tanto com o fim dos tempos. Mas o que nós temos visto acontecer nos últimos tempos é impressionante. Os homens da ciência têm falado do fim dos tempos. Os homens da ciência têm falado do fim dos tempos como se eles fossem profetas de Deus. E aí eu me recordo do que Jesus disse sobre as pedras, dizendo que as pedras clamariam. Qual é a mensagem dos homens da ciência? Ao dizerem que o fim está próximo, eles dizem mais ou menos assim: caso a humanidade não mude de mentalidade, caso a humanidade não mude de maneiras, a civilização logo passará. E aí eles começam a pregar um evangelho. Qual é o evangelho dos homens da ciência? Sejam essas ciências sociais ou etc. O evangelho hoje pregado é o evangelho da sustentabilidade. As pessoas estão preocupadas com o planeta Terra. Por quê? Porque elas sabem que de alguma forma o fim se aproxima. E de fato, irmãos, a natureza ela está gemendo. A gente não precisa mais de profetas alarmados. A gente não precisa mais de pastores esbravejando dos púlpitos das igrejas, dizendo sobre os horrores do fim.
Se formos um pouquinho antenados, se lermos aos jornais, às revistas, se assistirmos aos telejornais, às mídias sociais, a gente descobre, a gente sabe, a gente percebe, e o homem da ciência diz isso: o fim se aproxima. A primeira vinda de Jesus, ela inaugurou o início do fim dos tempos. A segunda vinda de Cristo será a consumação dos tempos, a conclusão de todas as coisas. Sua primeira vinda abriu o parêntese. Quando ele voltar para julgar e receber a igreja, ele vai fechar esse parêntese, vai pôr um ponto final na história aqui na terra. E aos discípulos de Jesus o que cabe é viver com fé, com esperança, com amor, entre esse período, entre o já e o ainda não, que é o agora. O agora em que eu e você vivemos é o momento do Cristo já veio, mas é o período também que diz, mas Ele ainda não voltou. Nós vivemos nesse intervalo chamado o já e o ainda não. E diante dessa realidade do fim, todo mundo fica curioso. Todo mundo fica com antenas ligadas, querendo saber como será o fim. Assim como no caso de Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos começaram a ficar horrorizados com a possibilidade de que eles estavam inaugurando o início do fim. E aí eles perguntam a Jesus, no versículo 4 de Marcos 13, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Eles querem saber o tempo. Eles perguntam, Pedro pergunta, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? É impressionante que eles querem saber quando, eles querem saber quais são os sinais, mas em momento algum eles perguntam, Senhor, como é que nós deveremos viver nesse período? Ansiosas, querendo descortinar o futuro, muitas pessoas, dentre outras coisas, elas consultam hoje os mortos, elas querem saber do futuro. Procuram videntes, cartomantes, astrólogos, leem seus signos, recorrem a profetas e profetisas de visão aberta. As pessoas estão ansiosas, elas querem saber quando, elas querem saber qual será o sinal. E o que nós temos visto instalado na alma dessas pessoas é uma assombrosa desesperança. Observe como as pessoas têm vivido sem esperança nos últimos tempos. Uma desesperança transvestida de desamor, de desinteresse, de descrença. Graças a Deus, porém, que os discípulos de Jesus, eles não ficaram sem saber como será os tempos do fim. Quando a gente olha aqui, a gente vê Pedro e os apóstolos aprendendo do Senhor quais seriam os sinais que acompanhariam os tempos do fim. Jesus também ensina a eles sobre o que realmente é importante saber nos tempos do fim e como o cristão deve viver nesse tempo do fim. E quando a gente olha para Jesus, isso é muito importante. Quando a gente olha para Jesus e a gente encontra Jesus descortinando o futuro para nós aqui nas narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, é preciso que você reconheça algo fundamental. Jesus não estava preocupado em detalhar pormenores sobre a consumação do século. Muito menos interessado em nos apresentar um código que precisa ser decifrado, um tipo de sistema que precisa ser calculado para nos dizer o momento exato da segunda vinda de Cristo. Não, Jesus não se preocupa com isso e Ele faz questão de dizer que só o Pai sabe disso. O Senhor Jesus, irmãos, como sempre foi a característica dele, Ele queria encorajar os apóstolos a perseverarem até o final. Jesus aqui, quando fala dos tempos do fim, Ele fala como um pastor interessado em encorajar as ovelhas assustadas. Ele percebe o susto na fala dos apóstolos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. E aí Jesus resolve
acalentar aqueles corações. Jesus desafiava seus discípulos a prosseguirem nos tempos do fim que eles estavam inaugurando, buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Foi a partir desse discurso de Jesus sobre os tempos do fim que Pedro compreendeu que os tempos do fim é o cenário onde Deus trabalha o nosso coração, preparando o nosso coração para a sua segunda vinda, para a chegada do grande rei. Olha o que Pedro falou sobre o fim, 1 de Pedro 4. Lembre agora que Pedro está escrevendo sua primeira carta, ele já tinha aprendido a lição com o discurso de Jesus, e ele resolve escrever sobre os tempos do fim. É interessante porque a primeira carta de Pedro é carregada do tema esperança. Pedro está falando de esperança o tempo todo. Esperança para os tempos do fim. E aqui no capítulo 4, no verso 2, Pedro diz assim: no tempo que lhe resta. Veja que ele está dizendo que a vida é breve. Quantos anos o ser humano vive nessa terra? 90? 98? 100? Minha tia-avó faleceu há pouco, com 104 anos. 100 anos? 120 anos? É nada perto da eternidade. E Pedro faz questão de colocar isso diante dos nossos olhos. Ele diz: no tempo que lhe resta, na brevidade da vida, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Não seja escravo dos seus maus desejos. Na brevidade do tempo, que é a vida que Deus te deu hoje, viva para fazer a vontade de Deus. Aí no verso 5, Pedro diz: os pagãos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Veja que ele fala que a vinda de Cristo, a segunda vinda, é iminente. Ele está pronto para vir e julgar. E aí no verso 7, Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, diante da realidade de que o fim está próximo, ele nos dá 3 advertências. Primeira, sejam criteriosos no viver. Oh, meus queridos, e o que tem nos faltado hoje em dia são critérios. Sejam criteriosos. Segundo lugar, estejam alertas. E terceiro lugar, dediquem-se à oração. Você vai perceber comigo daqui a pouquinho, quando a gente estudar os discursos de Jesus sobre os tempos do fim, que o que Pedro fez aqui no versículo 7 foi resumir o que ele aprendeu de Jesus, quando Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos perguntaram qual seria o sinal que acompanharia o fim dos tempos. Pedro aprendeu que quem vive nos últimos dias, que são os nossos, vivem como pessoas que são criteriosas, estão alertas e dedicadas à oração. Pessoas que não vivem para satisfazer os maus desejos do coração, mas para fazer a vontade de Deus. Porque os pagãos, eles terão que prestar contas ao Cristo que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Sabe aquele friozinho na barriga que a gente tem quando já andou de montanha-russa, que você está prestes a chegar no topo e sabe que de repente vai cair? Esse friozinho na barriga que Pedro quer que a gente sinta, tem nos faltado, irmãos. E para Jesus, no fim dos tempos, contrário do mundo alarmado em que vivemos, contrário dos teólogos alarmistas, o centro das atenções não são os sinais do fim. O que Jesus quer que a gente entenda é que o que vai acontecer no coração das pessoas nessa experiência, que vai da primeira vinda à segunda vinda, e Caio Fábio chama esse tempo de hiato, o tempo em que nós hoje vivemos,
O que esse tempo produz no coração e na alma da gente é o que é importante para Cristo, e é sobre isso que Cristo quer falar quando Ele fala do fim dos tempos. Jesus vai nos ensinar que o cristão não deve se preocupar principalmente com a sucessão de coisas que virão, porque todas essas coisas, Jesus vai nos dizer, já são esperadas. Essas coisas terão que ser assim, faz parte do juízo final. A preocupação que Jesus quer que a sua igreja tenha, que os crentes tenham, é com esse intervalo, esse curto tempo que nos resta de vida. Enquanto Jesus tarda para voltar, a pergunta que nós deveríamos fazer é: como viverão as pessoas enquanto Jesus não volta? Como viverão os crentes enquanto Jesus não volta? Como estará o coração de todos neste mundo enquanto Jesus não volta? E para nos ajudar a compreender tudo isso, o Senhor contou 5 parábolas em Mateus 24 e 25. Abra sua Bíblia em Mateus 24 e deixe sua Bíblia aberta lá. Em Mateus 24 e 25, Jesus nos contou o seu famoso sermão escatológico. Os teólogos chamam essas parábolas de Jesus, esse conjunto de histórias que Jesus conta nos capítulos 24 e 25 de Mateus, de sermão escatológico. Agora, nesses 2 capítulos de Mateus, Jesus só descreveu como será o fim dos tempos porque os discípulos perguntaram para ele. E Jesus só falou como será o fim dos tempos porque Jesus quis pintar o cenário no qual nós vivemos, para Ele poder falar de como nós devemos viver. Presta bem atenção nisso. Porque quando Jesus estuda escatologia, ou a doutrina do final dos tempos, o objetivo de Jesus nunca foi causar alarde, mas sim pintar o nosso cenário, esse tempo que nos resta, até que Jesus volte. E o objetivo dele, nesse intervalo de tempo, é dizer para nós como é que a gente deve viver. É para produzir em nós esperança, como Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dizendo: olha, vocês que sabem como será o tempo, como será a vinda de Cristo, o que será daqueles que em Cristo morrem, vocês que conhecem isso, não devem se desesperar como aqueles que não creem. E a partir desse cenário do fim, Jesus fala de como deve ser a nossa vida. É interessante, porque o interesse do mestre não é nos alarmar, o interesse do mestre não é nos confundir. Você não vai ver Jesus falando de 2 ou 3 ressurreições, ele não se perde nisso. O objetivo de Jesus é encorajar-nos a prosseguir com fé, esperança e amor. Jesus quer exortar o coração do crente, o coração que vai ficando frio à medida em que Jesus demora a voltar. O coração que vai ficando cínico, materialista, doente, idólatra. O coração que vai ficando cansado com a demora do retorno de Cristo. Então, quais são as dicas de Jesus para as nossas vidas, para vivermos o fim dos tempos? Quais são as dicas de Jesus para a gente viver nesse tempo curto que nos resta? Primeira, note bem as preocupações das pessoas. Note bem as preocupações das pessoas. Jesus, quando ele começa o capítulo 24, o capítulo 24 é onde os discípulos fazem aquela pergunta que a gente leu no Evangelho de Marcos. Jesus, no capítulo 23, ele tinha acabado de falar que as pessoas não ouviam a mensagem dele, e que por causa disso viria o fim, o julgamento. Olha o que ele diz, Mateus 23, 37. É como se Jesus estivesse aqui chorando por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Você já viu uma galinha tentando ajuntar pintinho? Geralmente o que está acontecendo com os pintinhos quando a galinha... Eles estão perdidinhos, assustados de um lado para o outro. E Jesus olha para eles, para aquela comunidade em Israel e diz: olha, vocês estão igual pintinhos assustados. E eu como uma galinha tentando juntar vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor, até vocês caírem em si e perguntar a Deus: quando virá o Messias? E será tarde. Mas olha o que acontece. Enquanto Jesus está falando disso, enquanto Jesus está dizendo que Ele é como uma galinha cuidadosa de seus pintinhos, enquanto Ele está dizendo que Ele veio anunciar a mensagem do Evangelho e que todos o rejeitaram, note muito bem o que está acontecendo no coração dos discípulos. Aonde está a preocupação deles? A preocupação deles está na imponência das construções, na sabedoria e no empreendedorismo dos homens. Quer ver? Mateus 24:1. Logo depois do que Jesus disse. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Aí Jesus pergunta: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O Evangelho de Marcos, quando conta essa narrativa, diz assim, ouça: quando ele estava saindo do templo, Marcos 13, versos 1 e 2, quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse... Eu não tenho dúvida de quem foi esse um de seus discípulos. Você tem? É Pedro. Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E é com base nisso que Pedro, Tiago, João e os apóstolos perguntam a Jesus: quando vai ser isso? E quais serão os sinais que vão acompanhar o fim? Perceba que a preocupação deles não é nem tanto com a segunda vinda do Senhor, mas com a possibilidade do céu deles na terra ser destruído. Lucas, falando desse mesmo episódio, é impressionante. Lucas 21, verso 5, diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Veja que eles estão encantados com as lindas pedras, com as ofertas dos homens ricos e generosos. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ou seja, aquilo que hoje admira vocês não passa do pó, ou não passa de pó. O primeiro templo de Israel foi construído por Salomão. Depois os discípulos, ou o povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia. Os babilônios destruíram o templo de Jerusalém, e aí foi reconstruído o segundo templo por Esdras e Neemias. No século 19 a.C., Herodes o Grande, ele resolveu remodelar esse templo que foi construído por Neemias e Esdras. E aí, como Herodes queria fazer média com os judeus, ele investiu o melhor que ele pôde de pedras preciosas, mármore. Ou seja, o templo não era tão glorioso quanto o primeiro de Salomão, mas era muito mais bonito, muito mais chamativo do que o templo de Neemias e Esdras. Herodes tinha dado um jeitinho ali.
tinha pintado puxadinho, tinha colocado pedras preciosas, e esse templo reconstruído por Herodes, e toda aquela beleza escultural era exatamente o que estava impressionando os discípulos. Então, para nós vivermos nos dias do fim, a primeira coisa que Jesus nos chama a atenção, Ele diz assim: sabe o que vocês precisam fazer no tempo do fim? Vocês precisam notar as preocupações das pessoas. Note onde está o coração das pessoas nesses últimos tempos. São todas materialistas, egoístas, vaidosas, apegadas à imagem, ao material, ao luxo, ao conforto, dedicadas ao prazer momentâneo. Pessoas que são viciadas no espetáculo visual. É impressionante, irmãos, porque a pergunta dos discípulos em Marcos 13, versos 3 e 4, que a gente leu, se deu porque Jesus disse que aquilo que estava admirando eles seria posto no chão no dia do juízo, que se abateu sobre Israel. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruído, o templo foi derrubado. E essa preocupação de ver o céu na terra deles ser destruído fez eles ficarem preocupados com o tempo do fim. Jesus quer que nós vivamos esse período em que estamos muito atentos ao coração das pessoas, ao nosso coração. O que nos encanta? Quais são as belezas que nos dão prazer? Eu fico impressionado com o que Jesus diz, ou o profeta Isaías, quando diz que quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Já ouviu essa profecia? Agora, é uma loucura o que o profeta está dizendo, porque se tem algo que não é bonito, ou não era bonito, eram os pés de quem caminhavam naqueles dias. Os pés enfiados naquela sandalhona de couro velha, andando pelo deserto seco, as rachaduras nos calcanhares, as unhas quebradas de tanto tropeçar em pedras. E Deus está dizendo: o homem olha e é feio e é asqueroso, mas os pés que se gastam na minha obra, para mim são lindos. Mas não é isso que encanta o mundo, não é isso que encanta o nosso coração. Nós somos como aqueles discípulos, homens materialistas, egoístas, vaidosos. Fixamos os olhos nessas coisas que são momentâneas, que nos impressionam, e Jesus diz: olha, deixem de ser bobos, porque não vai ficar pedra sobre pedra dessa beleza toda. Então a primeira coisa é: note as preocupações das pessoas, elas estão pervertidas. Segundo lugar, ouça os passos de Jesus. O que Jesus começa a dizer agora é o seguinte: vocês têm que ouvir os passos de Jesus se aproximando na sua segunda vinda. E que passos são esses? A gente consegue identificar 7 passos. O primeiro, ele vai dizer em Mateus 24, os falsos profetas. Mateus 24, verso 4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, diz o verso 11. Falsos profetas vão surgir, e esses falsos profetas surgem de dentro de lugares denominados igrejas, irmãos. Isso é que é o mais triste. Paulo diz que os lobos surgiriam de entre nós. Então, quando a gente começar a ouvir sobre falsos profetas surgindo, enganando multidões, é Jesus dando o primeiro passo: eu estou chegando. O segundo são guerras e rumores de guerras. Verso 6: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de outras guerras, mas não tenham medo,
Eu me lembro quando eu era criança e que falava de Apocalipse, tinha um Fantástico falando da Terceira Guerra Mundial, como é que aquilo me assustava, e tem muita gente pregando um evangelho assim, que põe medo, e Jesus está dizendo, vocês vão ouvir falar sobre isso, mas isso não é para causar medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. É o segundo passo. E aí vem o terceiro, catástrofes e cataclismos terrenos. Mateus 24:7, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8 diz que será o início das dores. Os tsunamis, os terremotos, as fomes espalhadas pelo continente africano. O quarto passo são as perseguições aos cristãos. Os cristãos serão perseguidos. É o que nós temos visto hoje nas redes, nas mídias sociais. O que o Estado Islâmico tem feito com crentes. Ficará pior. Olha o que diz o verso 9, Mateus 24:9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês, cristãos, serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, vão entregar uns aos outros para não ter a cabeça decapitada. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. A perseguição aos cristãos não é para nos impor medo, é para nos lembrar que Jesus se aproxima. O quinto passo é o da falta de amor. Verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor das pessoas tem se esfriado. Em Marcos, falando desse mesmo texto, no verso 12, capítulo 13, verso 12, diz assim: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. O pai vai mandar o filho para a morte. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Falta de amor. E aí Jesus fala que enquanto isso o evangelho continua avançando. Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto tudo isso acontece, a gente continua vendo e recebendo notícias de conversões em massa, de avivamentos espalhados pelo mundo. China, Coreia, Japão, lugares que até pouco tempo ninguém imaginava que o evangelho seria tão frutífero como tem sido. O evangelho tem avançado, é o sinal de que Jesus se aproxima. E o último passo, Jesus fala de cataclismos cósmicos que vão preceder a vinda de Cristo. Você pode ler Mateus 24, de 29 a 31, que diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. A linguagem de Jesus para falar de cataclismos cósmicos horríveis aos nossos olhos. Esses são os sinais que Jesus aponta. Ele diz que terá que ser assim. Note que na medida em que ele descreve para nós, tentando acalmar os discípulos, nada disso impressiona Jesus. E nem deveria nos impressionar, pois ele mesmo disse em Mateus 24:6, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, isso não é para nos assustar. É necessário por quê? Essa aqui é a pergunta. Senhor, por que é necessário que tais coisas aconteçam? Por dois motivos. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente descobre. Primeiro, porque para aqueles que vão se perdendo, é apenas o princípio das dores. São os selos do Apocalipse sendo quebrados. São as taças da ira de Deus sendo derramadas.
É necessário que tais coisas aconteçam porque é o início do juízo. Afinal de contas, é ou não é juízo quando um tsunami varre um país inteiro? Quando um terremoto destrói uma cidade gigantesca inteira? É ou não é juízo? É o início das dores. Agora, para aqueles que vão sendo salvos, são as trombetas do Apocalipse. É o sinal de Deus convocando os salvos, convocando os crentes ao arrependimento, convocando os eleitos, chamando-os à fé. É necessário que seja assim, porque a trombeta da graça é soada para aqueles que não morreram num tsunami, por exemplo, estão vivos, e Jesus a esses diz: arrependam-se enquanto é tempo. Mas para aqueles que pereceram, é tarde demais agora. Tem que ser assim, porque é o início do juízo que Deus disse que virá, irmãos. Mas tem que ser assim, porque é a forma de Deus convocar ao arrependimento aqueles que haverão de crer. Agora, o que deve chamar a nossa atenção é o risco que a gente corre enquanto tudo isso está acontecendo. Esses sinais são para nos deixar alertas. Esses sinais não são para nos impressionar, não é para impor medo, não é para fazer as pessoas se converterem com medo. Não vai ninguém com medo para o céu. Eu fico impressionado vendo pastores pregando mensagens assim, impondo medo: arrependa, arrependa. Não é assim que leva os outros para o céu. O amor lança fora o medo. Esses sinais são para nos deixar alertas, são os passos de Jesus. O fim se aproxima, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então as dicas de Jesus, em primeiro lugar, note a preocupação das pessoas. Enquanto isso, escute os passos de Jesus. Mas em terceiro lugar, atente-se para os perigos da igreja. Quais são os perigos que os crentes estão correndo nesses tempos do fim? Perigos que você e eu corremos. Quais são eles? E aí Jesus conta 5 parábolas. Se você é bom em matemática, faça as contas. Sabe quantos versículos Jesus gastou para falar dos sinais do fim? Faz as contas, 31. Sabe quantos versículos Jesus gastou para contar as parábolas que descrevem os perigos que nós corremos nesses tempos do fim? 65. Mais que o dobro. Então, levando em conta a proporção, o que é mais importante para Jesus? Os sinais ou os riscos que a gente corre? Jesus conta 5 parábolas para dizer que o foco do cristão não são os fatos alarmantes que dão ibope em programas de televisão. É impressionante como nos últimos tempos filmes de catástrofes, de fim do mundo, de apocalipse, têm gerado bilheterias assustadoras. Por quê? Porque o ser humano tem essa preocupação nata, mas o foco não deve ser os fatos, mas a fé. A fé aumenta ou diminui à medida em que o fim se aproxima? O foco não são as circunstâncias tenebrosas. O foco deve ser o coração. Então, após descrever o sinal do fim dos tempos, e Jesus descreveu o sinal do fim em Mateus 24, de 1 a 31. Aí no versículo 32 de Mateus 24, Jesus começa a contar parábolas, e vai até o final do capítulo 25. E em todas essas parábolas, Jesus aborda o risco que a gente corre nesse tempo de demora, de espera da segunda vinda. Você vai observar que em todas as parábolas, ou na maioria delas, à medida em que o Senhor se ausenta, à medida em que o Senhor demora, na medida em que a segunda vinda demora, algo vai acontecendo com as pessoas que estão nessas parábolas. Então, quais são os perigos que a gente corre? Na primeira parábola, Mateus 24, 32, cuidado para você não viver a vida de forma inconsequente.
Olha o que acontece nos tempos do fim e que a igreja corre risco. Mateus 24:32, Jesus diz: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todos esses sinais que ele acabou de descrever até o verso 31, saibam que o fim está próximo, está às portas. Só que o que acontece no coração das pessoas à medida em que o fim se aproxima, mas Jesus parece demorar? Olha o que Jesus diz no verso 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Lembra que os apóstolos perguntaram: Senhor, quando será tudo isso? Ele fala: olha, não, ninguém sabe, anjo não sabe, nem o Filho sabe. E é impressionante que já houve até gente dizendo, marcando data para a vinda de Jesus. Agora, o que é importante vocês saberem é o que está a partir do verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias do dilúvio, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí Jesus está dizendo: cuidado, para você não desconectar sua vida do céu, para você não fechar os olhos, para você não enxergar os sinais dos tempos, porque quem fecha os olhos para os sinais dos tempos, vive uma vida inconsequente, como aqueles da geração de Noé. Irmãos, o nosso mundo vive por conta de tudo isso: comida, bebida, casamento feliz, e em busca de tudo isso, as pessoas não percebem o mover de Deus na vida de Noé e através de Noé. O texto nos diz que essas pessoas não perceberam que de repente Noé e a família dele entrou na arca. Só viram quando veio a tempestade. Irmãos, quanta gente vivendo inconsequentemente a vida. Segundo lugar, cuidado para não viverem insanamente a vida. Aí ele conta a segunda parábola, a parábola dos servos bom e o mal, 24, verso 45. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, verso 48, meu senhor está demorando. Olha que ele conta falando da demora do Senhor. E aí, enquanto o Senhor demora, esse servo mau, ele começa a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. Esse homem vive de forma insana. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse lugar é o inferno. Então Jesus está dizendo, enquanto o Senhor demora a voltar, cuidado para o seu coração não ficar embrutecido, cuidado para você não se dar a essas ambições de domínio, de poder, onde você não serve mais as pessoas, você bate nelas porque quer sugar delas. Porque o texto começa dizendo, essa parábola começa dizendo que o Senhor entregou os recursos para esse servo maior, para que esse servo maior abençoasse os servos com servos menores. Mas em vez disso, à medida em que o Senhor demora, ele começa a beber, a comer, ele perde a paciência, ele começa a bater e acaba com todo mundo. Ele perde a lucidez, ele perde a percepção, os sentidos dele ficam entupidos, porque não corre mais graça na alma dele. Então Jesus está dizendo, cuidado, para que no tempo do fim você não viva dessa forma insana. Em terceiro lugar, cuidado para você não viver de forma indiferente, e aí vem a parábola das 10 virgens. Capítulo 25, de 1 a 13.
No verso 3 diz assim, Mateus 25:3: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Aí vem de novo a expressão: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Cuidado para você não carregar estoque da graça no coração, porque nessa demora, pode ser que você se canse de esperar. E se você não tiver provisão espiritual no coração e na alma, quando vier a tempestade, quando vier os dias maus, você se esfria, você adormece, você fica obstruído, e a graça de Deus não corre no coração. Então cuidado para você não viver essa vida indiferente, onde você não carrega mais de Deus com você. Por quê? Porque o noivo está demorando chegar. Em quarto lugar, cuidado para você não viver de forma inconsistente. Vem a parábola dos talentos, verso 14 ao 30, verso 24 fala do homem. Por fim, veio o que tinha 1 talento e disse, ele recebeu o talento do Senhor e ele não multiplicou o talento. E olha por que ele não multiplicou. Ele diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo. E aí ele está dizendo que esse homem aqui, ele começa a fazer uma leitura errada de Deus, ele fica com raiva de Deus. Você conhece alguém que já ficou com raiva de Deus? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou. Olha, ele está dizendo que Deus é injusto. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou, o Senhor junta onde não semeou. O Senhor é um Deus desleal, o Senhor é um Deus sem noção, o Senhor é um Deus bruto. E por causa disso eu peguei o talento que o Senhor me deu e eu enterrei. Que viver inconsistente com a verdade, com a realidade é esse. Se há algo que Deus é amor, justo, leal, sábio. Mas a gente descobre aqui que a alma desse homem não pulsa mais de amor por Deus nem pelo próximo, porque ele não multiplicou o talento para que os talentos multiplicados abençoassem outros. Não, acabou a fé desse homem. E aí a última parábola. Cuidado para você não viver de forma insensível. A parábola das ovelhas e dos cabritos. Mateus 25, de 31 a 46. Olha o que as ovelhas ouvirão quando o rei voltar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Verso 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. As ovelhas são aqueles que ao longo da caminhada, enquanto Jesus não volta, enquanto a gente não parte, a gente vai servindo a Deus na vida do próximo, independentemente de quem seja o próximo. Eu fico tão triste quando eu escuto o crente dizendo assim: eu não sirvo homens, eu sirvo Deus. Não tem como servir Deus sem servir os homens, porque só serve a Deus quem está dando de comer a quem tem fome, quem está dando de beber a quem tem sede, quem está dando roupa a quem está nu. Só se serve a Deus servindo o outro. Agora os cabritos, verso 41, então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Ou seja, vocês não serviram o próximo, vocês se tornaram insensíveis, vocês passaram a vida olhando só para si mesmos, barganhando com Deus, dando o que sobrava e se sobrava, usando as pessoas.
vendo Deus só na placa da igreja. Vocês perderam as ações naturais de amor. Irmãos, o fim dos tempos são perigosos. Eles são perigosos não por causa dos terremotos, das guerras, das pestes. Eles são perigosos não por causa dos tsunamis. Tem que ser assim, diz o Senhor. O fim dos tempos são perigosos porque à medida em que o noivo parece demorar, a gente vai se tornando inconsequente, insano, indiferente, inconsistente, insensível. A fé vai morrendo, a gente vai secando, Deus vai perdendo o sabor para nós. Então como é que a gente teria que viver nesses tempos do fim? A gente tem que viver conforme as parábolas nos ensinam. Por exemplo, a parábola da figueira, em Mateus 24, ela diz para nós que a gente tem que viver com vigília e oração, olhos abertos, atentos aos sinais do tempo, atentos ao coração maligno das pessoas, atentos à cobiça da nossa própria alma que nos escraviza, vigilantes. Nós não podemos passar pela vida de sandálias havaianas, irmãos, mas com botas de guerra. A vida é um combate. E a parábola da figueira nos ensina que só persevera na fé quem vigia e ora. A parábola do bom servo e do mau servo diz que a gente precisa viver para servir o próximo. A gente tem que ter os nossos sentidos desentupidos, servindo como bons mordomos que somos. Tanta coisa Deus nos deu, tantos recursos, tantos talentos, tanta inteligência, e a gente não usa isso nos outros. E aí a gente fica como esse homem mau, batendo nos outros, usando os outros, se embriagando com os prazeres dessa vida. E Jesus está dizendo, nos tempos do fim, eu tenho que procurar maneiras de servir meu próximo. Em terceiro lugar, a parábola das 10 virgens diz que a gente precisa viver provisionando recursos espirituais. A gente tem que ter o óleo da graça de Deus no coração, promovendo em nós luz, vida. Irmão, se você não gasta tempo com a sua Bíblia, em oração, em batalha com Deus, pedindo graça, vai te faltar óleo, e você não prosseguirá. A parábola dos talentos diz que em vez de nós julgarmos Deus pelas nossas impressões, eu tenho que conhecer a Deus pelo que a palavra diz sobre quem Deus é. Mas tem muita gente como esse homem, achando que Deus é bruto, é injusto. Por quê? Porque mede a Deus, percebe a Deus, enxerga a Deus pelos seus sentimentos frágeis. E quem vive nos tempos do fim precisa conhecer a Deus pelo que a palavra diz sobre Deus. E a parábola das ovelhas e dos cabritos ensina que a gente tem que viver fazendo ações naturais de fé, priorizando a glória de Deus em tudo que a gente faz, dando de comer, dando de beber, dando de vestir, porque a gente enxerga a imagem e semelhança de Deus no próximo, e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não apenas quando eu venho para um ensaio de coral, não apenas quando eu me envolvo numa atividade da igreja, tudo o que eu faço precisa ser encarado assim, é para a glória de Deus. Então nesse hiato em que a gente vive, nesses tempos difíceis do fim que são os nossos, enquanto a terra está sendo rasgada, sendo abalada, os mares se perturbando, a terra secando, pessoas com fome, doentes, nações se digladiando, profetas alarmistas se aproveitando dos outros. E o que é pior de tudo, o céu ainda não se rasgou, revelando que o Rei da Glória está chegando. Como é que a gente tem que viver? Vigiando,
servindo, perseverando, comendo a palavra de Deus, glorificando a Deus. Para terminar, abra sua Bíblia em 2 de Pedro. Esse sermão sobre o fim dos tempos é um sermão sobre a vida de Pedro, porque Pedro tanto aprendeu como é que se deve viver nos tempos do fim, que as últimas palavras dele na Bíblia, segunda carta de Pedro, o último capítulo, capítulo 3, Pedro coloca no papel tudo aquilo que Deus talhou no coração dele. Vale a pena a leitura do capítulo. Me acompanha aí, 2 de Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, nada mudou. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a promessa, como julgam alguns. Ao contrário, se Ele ainda não veio, é porque é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Veja a preocupação de Pedro. Que tipo de gente nós devemos ser nos tempos do fim? Ele aprendeu com Jesus que o mais importante não são os sinais nos colocarem medo. O mais importante é a maneira em que vamos viver esses últimos dias. E aí ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como é que se apressa a vinda do Senhor? Pregando o Evangelho. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Oh, irmãos, a Lava Jato não é a nossa esperança. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, lá sim, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Verso 17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória
agora e para sempre. Amém. Como é que se vive no fim dos tempos, irmãos? Buscando a santificação, buscando crescer em graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Ore comigo. Ó Deus querido, os tempos são do fim. Nós já podemos ouvir os seus passos, mas nada disso é para nos assustar, nada disso é para nos amedrontar. Pelo contrário, isso é para gerar em nós esperança, esperança de um lugar onde lá sim haverá justiça. Esse lugar é o céu. Lá não haverá choro, lá não haverá separação, a partida, decepção. Lá nós veremos o Senhor face a face como o Senhor é. Dos nossos olhos o Senhor secará todas as lágrimas. O Senhor arrancará todas as angústias, todos os medos. Ó Deus, os sinais do fim devem produzir em nós uma expectativa santa da sua chegada. Não nos deixe dormir como aquelas imprudentes. Ó Senhor, não permita que sejamos brutos, que nos embriaguemos com esta vida. Ó Deus, não permita que enterremos nossos talentos. Deus querido, que nós tenhamos os olhos de Jesus que vê os que têm sede, vê os que têm fome, vê os que não têm roupa, vê os que precisam. Ó Deus, faça-nos ver a vida como o Senhor vê. Ó Deus, que esses tempos do fim não nos anestesiem, não nos matem. Que sejamos uma igreja viva, alerta, vibrante, alegre, porque o Senhor se aproxima. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E se o Senhor ainda não veio, Pedro nos disse isso, é porque o Senhor quer salvar. Ó Deus, que essa realidade produza em nós o desejo de vivermos com firmeza, com princípios morais, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a glória é devida, agora e para sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém.